Saber falar uma língua estrangeira, hoje de preferência o inglês, que é uma língua corporativa, vai facilitar muita coisa, não só quando você for procurar conhecimento, quando também você for procurar oportunidades lá fora. Hoje em dia na minha equipe tem eu de brasileiro, os outros que são portugueses, tem o Iraj, que é iraniano, e a língua falada no Irã é o persa. A única forma de nós nos comunicarmos é através do inglês. Ainda tem os colaboradores externos, o Og, que é croata, tem o Arthur, que é de São Petersburgo, na Rússia. Então a única forma de se comunicar é essa. Depois da pandemia, principalmente, as empresas de tecnologia se abriram bastante para trabalhos híbridos e trabalhos remotos. E se você consegue falar a língua do mundo, você está livre para correr pelo mundo inteiro. Fala geral, pra você que me esqueceu, eu sou o Deuseno Braga, falando aqui diretamente de Parnaíba, Piauí, e estamos de volta com o seu inesquecível podcast favorito, o Arquibancada. E aqui comigo agora, diretamente de Oeiras, ele, Edmo Campos. Tudo bom, seu Edmo? A volta dos que não foram. Você que pensou que ia se livrar da gente, se enganou. Pensou errado. Pois é, queridos, queridas e queridos do Arquibancada, há quanto tempo? Como vão vocês? Como vai, Edmo Campos? Pois é, cara. Quanta coisa mudou, né? Um hiato de pouquinhos meses. 3 meses, mas que teve muita reviravolta e muito plot twist, né, cara? Foram 3 meses mesmo completos ou quase 3 meses? No lançamento desse programa, vão completar 3 meses, né? Foi em setembro, cara, o último, no finalzinho de setembro, se eu não me engano. Foi, antes das eleições do CAL. Isso, exatamente, então tá com 3 meses. Pois é, teve as eleições, fomos eleitos. Muito obrigado a todos que votaram. Vamos fazer uma recapitulação aqui, né, cara? Desses 3 meses. Bora, puxa aí. Como vocês sabem, nosso último episódio foi sobre as eleições do CAL, que a gente estava envolvido, e a gente precisa passar um feedback do que aconteceu, né? Nós somos eleitos, foi a chapa mais bem votada do Brasil. Muito obrigado a todos os eleitores. Valeu, todos os arquitetos do Piauí. Pelo voto de confiança na nossa chapa, né? Arquitetura e Urbanidade. Agradecer todos os votos, agradecer também a todos os companheiros também de chapa, nossos amigos, colegas aí, arquitetos também que caminharam com a gente junto nessa eleição. Foi muito, muito, muito positivo pra gente e a gente espera fazer uma boa gestão, né, Deuseno? Arquibancada em peso dentro do CAL Piauí agora. Arquibancada dentro do CAL agora, vamos 100%. lá. Exatamente, fica aí o nosso agradecimento a todos que votaram, colegas e amigos arquitetos, assim também como nossos colegas e amigos da Chapa 1, Arquitetura e Urbanidade. Todos afinados e comprometidos em fazer realmente uma boa gestão nos próximos anos. Exatamente, né? E lembrando, né, falando também, né, dos nossos colegas arquitetos, lembrando que esse mês é o mês dos arquitetos, né? O dia do arquiteto que passou aí no último dia 15 de dezembro, foi exatamente aí nessa semana do dia 15 que aconteceu nossa diplomação e posse, né, Deuseno? Exatamente. E a despedida do nosso querido Wellington, também nosso ouvinte, né? É isso, o Wellington que vai descansar agora um pouquinho de política interna do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Valeu, Wellington, por todos esses anos aí à frente do CAL Piauí. Um abraço. Quem sabe sobre um pouquinho mais de tempo pra participar aqui do podcast, né? Ele gosta muito, eu sei. Um abraço, Wellington, viu? Muito obrigado Wellington, por toda essa sua gestão. É isso aí. O que é que mais aconteceu, seu Edmo, de importante nesse ato? A gente não pode deixar passar nossa comemoração do Arquibancada também, cara. Tá com 2 anos, né? A gente completou 2 anos de programa esse mês de dezembro. É isso aí. Na estrada aí, 2 anos. 2 anos de conteúdo, de muita correria, de muito aprendizado, principalmente, né? Com cada convidado que a gente tem aqui, a gente aprende um pouco, né? Ou muito. Exatamente. Essa é uma das partes mais legais de fazer o Arquibancada, que é o conhecimento que a gente adquire com essas pessoas que a gente convida aqui, que são maravilhosas. Realmente acrescentam muito às nossas vidas. Espero que também as vidas de vocês, ouvintes. Isso coincidindo aí também com o Dia do Arquiteto. Nosso aniversário de Arquibancada, né? Comemorando o 40º programa, né? Hoje. 40 programas, mais de 2.000 minutos. Aliás, nós estamos tentando fechar os 1.000 minutos deste ano agora. É isso aí, vamos lá. Tá perto, eu acho que já passou. Agora já passou. Pode comemorar, você aí da geral. Temos mais de 2.000 minutos em 2 anos. E uma outra grande coisa que aconteceu nesses 3 meses é que eu virei pai, né, cara? Sim, a grande notícia.
Aê, finalmente nasceu a Maria Laura. Isso, aí. Aê, meus parabéns de novo pra você e Helena. Cara, muito obrigado. Pô, cara, tá sendo uma experiência incrível, incrível mesmo, assim. É tudo que dizem, né? Que muda a sua vida e tudo. Nós estamos apaixonados por ela. Toda a família e os amigos, os tios postiços também, né? Deus lembra. Sim, ainda tive a felicidade de estar lá no dia do nascimento dela. Muito legal, cara. Isso, pois é, foi visitar a gente na maternidade, né? Muito obrigado. É isso, né? Tá crescendo, já tem aí um mês. Seguimos aí nessa função de pai, que tá sendo, assim, bastante engrandecedora também pra mim. O grande trabalho de sua vida. É, muitas alegrias, muitas responsabilidades, né? É isso. É isso, muito bem. 3 grandes meses com a licençazinha paternidade aqui no Arquibancada. É, exatamente por isso que a gente até teve esse ato e a gente merecia, né? Totalmente merecido. Pois é, então estamos de volta. De volta ao jogo, né? De volta ao jogo. Com o nosso último programa de 2023 e preparando já 2024 do Arquibancada. Nossa terceira temporada do Arquibancada 2024. Vamos ver o que é que a gente pode fazer pra conciliar, né, Deus lembra? Tantas funções. Tem que conciliar essa agenda aí, mas vai dar certo, vamos fazer. Como se não bastasse ser arquiteto, né? Que arquiteto é bicho que não tem tempo pra nada, né? Não pra nada, igual de se meter em um monte de coisa diferente. Aí também como se não bastasse o tanto de coisa que a gente anda fazendo aqui, no caso eu, resolvi entrar em mais uma uma pós-graduação em arquitetura hospitalar. Aí, mais novidade. Arquitetura hospitalar com ênfase em BIM, né, pela EBPOS. Já estamos aí no segundo módulo, partindo para o terceiro. E está sendo bem legal descobrir as peculiaridades da arquitetura hospitalar, que é um mundo à parte, totalmente diferente e bem vasto, assim, principalmente de normas, né? E está sendo um desafio muito grande. Muita norma técnica mesmo. Uma nova área, novos projetos, né? Aliás, você tá aí cheio dos projetos. Conta aí um pouco pra gente. Inclusive, eu tô bastante curioso aí. Você só postando aqui reuniões aqui, acolá e tudo. É verdade. Lembrando aquela história que a gente sempre fala aqui no programa, que arquiteto é multifuncional, trabalha em várias frentes, né? Eu tô integrando aqui uma equipe da Fundação Getúlio Vargas para uma consultoria. Olha aí, cara. Caramba. Na área de educação pro governo de Pernambuco. Pô, que massa, cara. Que legal. Bom saber também, né? Que aí bom que tu guarda tudo pra falar também no programa, né? Tô indo aqui audaciosamente onde eu nunca estive como arquiteto. Bom, e aí é uma equipe composta por arquitetos? Como é isso? É um time que tem arquitetos, tem engenheiros, tem administradores, pedagogos, designers, gestores em educação e o apoio técnico de todo o pessoal que compõe a FGV. Advogados, desenvolvedores, profissionais de todo tipo para fazer uma reestruturação global de todo o projeto educacional de Pernambuco. Uma equipe multidisciplinar extremamente competente, estou aprendendo muito, inclusive. Licitações, projeto de arquitetura, insumos, capacitações, diagnóstico, planejamentos e ferramentas de tecnologia também. É bastante coisa. Olha aí, pessoal do Piauí, ó, de olho no Deus Lendo. Pois é um grande trabalho colaborativo. Muito pertinente, inclusive, com o tema de hoje do nosso programa, né, também, né? É verdade, demos a dica aqui, você com o BIM, eu com trabalho colaborativo, e o tema do 40º episódio do Arquibancada fechando 2023 é justamente trabalho colaborativo na construção civil. Vamos conversar com um engenheiro hoje. É uma forma, digamos aí, de nos aproximar dos nossos parceiros de trabalho, que são os engenheiros, com foco nessa união entre as profissões que são de suma importância para a construção civil, né? São a base da construção civil. Essas atividades que são co-irmãs, arquitetura e engenharia. Exatamente. E para isso a gente convidou aqui nosso colega, nosso amigo Paulo Roberto. Então é isso, pois vamos agora pro episódio 40, último da temporada 2 do Arquibancada. Clima de despedida também, né? Retorno e despedida do ano, né? Do ano, pessoal. E não se esqueçam de seguir a gente e assinar o nosso feed nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, no YouTube e onde você puder mais imaginar, a gente tá lá com o Arquibancada pra você. Deixe seu joinha, deixe também lá a nossa avaliação com 5 estrelas, principalmente no Apple Podcasts e no Spotify. É de graça, não custa nada e você ajuda bastante a gente, principalmente na questão da relevância nas plataformas de áudio. Só aceito de 5 pra lá, né? Boa. Então é isso, vamos lá. Partiu! Feliz ano novo, galera! Feliz ano novo! De um novo tempo que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Eu só quero todos os nossos sonhos serão verdade. Muito bem, Edmo Campos, finalzinho de ano, último programa de 2023 e nós vamos falar sobre o quê?
trabalho. E hoje, especificamente, sobre engenharia. Olha aí, rapaz, era um assunto que a gente sempre quis trazer aqui no Arquibancada, né, cara? Até porque nós somos co-irmãos, né, digamos assim, ou irmãos. Já fomos mais, né, pelo conselho, unidos por um conselho comum, mas agora estamos separados. Estamos separados, mas unidos no mesmo propósito. É o que se espera, né? Exatamente. Bom, vamos falar aí sobre arquitetura, engenharia, trabalho colaborativo na construção civil. E nesse episódio vamos também explorar a importância da colaboração entre arquitetura e engenharia. Dentro dessa grande indústria que é a construção civil. Objetivo maior, né, das nossas profissões. A gente vai discutir aqui também os desafios enfrentados na formação acadêmica, a ignição de vários problemas, né, os impactos do trabalho colaborativo, o uso do BIM, conflitos entre as profissões ou não, e também o futuro da nossa indústria, da indústria da construção civil, onde arquitetos e engenheiros estão envolvidos como atores. É bom a gente sempre destacar isso, né? O objetivo em comum é exatamente esse, trabalhar junto em cooperação para um resultado de sucesso. Vencer os desafios juntos dessa indústria que realmente impacta a vida de todas as pessoas. Demais, cara. A indústria da construção civil alavancou, inclusive, no Brasil aí durante a pandemia também. É uma indústria importante para todos os países, né? Principalmente países como o nosso, que está tentando sair do buraco, né, doutor Paulo? Bom, eu vou pedir pro nosso convidado, nosso ilustre Paulo Roberto, porque o homem aqui é fera. Estreando aqui. Novinho, mas já tem uma experiência boa em engenharia civil e nesses trabalhos colaborativos. Então, vou deixar aqui as honras pro nosso convidado Paulo Roberto se apresentar e já vou meter logo uma pergunta depois que ele terminar de se apresentar. Beleza. E aí, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês aqui no Arquibancada, um podcast que eu também escuto, então é uma honra gigantesca para mim hoje estar aqui com vocês. Agradeço ao Edmo, agradeço ao Deusileno pelo convite, espero aí contribuir na nossa conversa de hoje. Como o Edmo já falou, meu nome é Paulo Roberto, sou engenheiro civil, sou pós-graduando em BIM e atualmente eu trabalho especificamente com isso. Hoje eu sou engenheiro civil na BIMS, que é uma empresa portuguesa, com sede lá na cidade do Porto, e a BIMS oferece serviços de BIM em construção virtual por toda a Europa. Então tem projetos aí de retrofit de metrô, que lá eles chamam de metro, né, o metrô da cidade do Porto, tem projetos universitários, projetos de museus e também projetos de data center. Eu fico especificamente nas equipes de data center e eu agradeço muito a BIMS assim, pela oportunidade de ter me dado para participar desses projetos, né? Em pouco tempo que eu tô lá, tô há pouco mais de um ano, já pude participar de 3 data centers em Berlim, um data center em Frankfurt, teve o último agora que eu participei, que ainda tá em fase de construção, que é em Paris. Então, para mim, que nunca saí do Brasil, se um dia eu for a Paris, a primeira foto vai ser na frente do data center e a Torre Eiffel vai ficar lá em segundo lugar. Cara, que legal, mano. Massa. Muito interessante, né? Tua experiência aqui do Brasil, né? E é uma tendência também, né? Isso. Trabalho em Exatamente. outros países. Em paralelo, eu também trabalho aqui em Teresina, de forma autônoma, com BIM, com serviços de compatibilização, com serviços de quantificação, né? Consultoria BIM, implementação BIM, escritório de arquitetura, mas a gente sabe que a realidade do mercado BIM aqui em Teresina ainda é um pouco mais difícil. Então a gente vai trabalhando da forma que dá, tentando educar um pouco também a indústria de forma local na nossa cidade, mas é uma área muito boa, espero que cada vez mais pessoas se interessem em estar trabalhando nesse nicho. Pois é, o Paulo já usou nosso espaço do coworking aqui algumas vezes a gente já salvou o Paulo aqui, inclusive, da internet, que estava meio complicada na casa, não era, Paulo? Exatamente, esse é um dos assuntos também em relação a trabalhar com BIM, infraestrutura de rede. Se você não tem uma infraestrutura boa, se você não tem um computador bom, você não faz BIM. Eu não estava conseguindo trabalhar porque a minha internet estava péssima. Então, nesse momento, o Edmo aí foi um suporte para que eu não deixasse de trabalhar e fui salvo aqui pela base. Olha aí, já fica o jabá também, né, Deusileno? O jabá já apareceu Sempre, logo no né? comecinho. O espaço aqui sempre de portas abertas para todas as gravações, nosso estúdio barra Espaço escritório. colaborativo. É, exatamente. Bom, tenho muita curiosidade sempre no início da conversa, Paulo, é saber as inspirações do nosso convidado. Eu queria saber de ti, entender melhor qual foi a inspiração que te levou a estudar engenharia. Pronto. Eu digo muito assim que a minha história na engenharia foi um tiro no escuro, que no final deu certo, porque eu não tenho influência de engenharia na minha família, não tenho nenhum parente engenheiro. Hoje em dia eu tenho primos que são, mas na época em que eu tava decidindo o que fazer depois do ensino médio, não tinha nenhum parente engenheiro. Meus pais mesmo, eles não têm ensino superior, só têm o ensino médio. Então eu não tinha essa referência em casa de uma profissão base que eu pudesse olhar assim pra cima e pensar, quero ser igual. E eu sempre morei em cidades do interior. Sou alagoano, nasci e cresci em Alagoas. É alagoano. Ah, você é de Alagoas, cara? Sou de Alagoas, da terra do Graciliano Ramos e também da terra do gigante, aquele gigante que passava no Domingo Legal. Era de lá também, não sei se...
Ah, sim, Vamos eu atrás. E vizinho a cidade da jogadora Marta Dois também. Só que eu riachos, morava olha no aí. interior dessa cidade. Era um interior assim tão rústico que o chão era de terra e a minha mãe tinha nascido no interior ao lado, que o nome dele era literalmente Cafundó do Judas. Cafundó do Judas. Cafundó do Judas era o nome do local onde a minha mãe nasceu. E aí, depois de alguns anos, em 2009, minha família decidiu se mudar para o Maranhão e novamente a gente estava numa cidade do interior. E nessas cidades menores, até hoje ainda prevalece essa ideia de todos os pais quererem que seus filhos façam medicina, engenharia ou direito. É sempre essa tríade. Sim, sempre, né? É verdade, né, cara? No interior isso Forte ainda é uma realidade muito forte. E na minha imaturidade da época, eu meio que internalizei isso e eu pensei, tenho que fazer uma dessas três áreas. Medicina não ia acontecer, direito até hoje eu tenho pouquíssima afinidade, e por gostar de matemática, aquela coisa, se você gosta de matemática, vai pra engenharia. É nerd. Quase é nerd. automático. Acabei entrando na engenharia, só que foi essa coisa assim, eu não tinha a visão que hoje eu tenho da arquitetura, da engenharia cartográfica e de agrimensura, que é uma outra área da engenharia que eu acho lindíssima hoje, das outras demais áreas da engenharia, da área tecnológica, e na época, por pouco conhecimento assim, só enxerguei a engenharia civil. Entrei, o primeiro semestre assim foi um baque pra mim, fiquei duvidando se realmente era algo que eu queria. No segundo semestre engatei e virei aquele aluno profissional, que só estudava, só tinha estudo pra fazer da vida, queria pegar monitoria e tirar notas altas. Chegou na metade do curso, e aí eu já tinha, né, começado a gostar da área, eu já comecei a enveredar pro outro lado, né, eu tava mais focado em estágio, pesquisa científica, congresso, o próprio CREA Júnior. E Paulo, em qual faculdade você ingressou? Eu sou formado na Uninova FAP. Ah, você é formado pela Sou Uninova formado FAP, pela Uninova né? FAP. Mas seus pais vieram pra cá ou você veio Não, pra estudar? primeiro veio meu irmão veio pra estudar enfermagem aqui em Teresina, Ah, 6 meses depois eu vim, hoje minha irmã veio também, então foi assim, um foi puxando o outro. O Paulo Verso, né? Cara, impressionante. Eu vejo as fotos dos irmãos deles. Parece demais, cara. Seus pais continuam no Maranhão, então, né? Continuam lá Continua no Maranhão. lá no Maranhão, né? Minha mãe tem uma loja de construção lá, então eles moram lá até hoje. Olha aí, olha Materiais aí. de construção. E aí, meio que foi nisso. Chegou na metade do curso, eu já tava muito envolvido em outras áreas. E aí eu fui ficando um pouco triste, porque eu tava já começando a perder rendimento na faculdade, já tava começando a ficar em recuperação em algumas disciplinas. E aí, nessa época, eu fiquei um pouco triste. Hoje, eu olho pra trás e eu vejo que eu não faria nada diferente, porque foi depois dessa metade do curso que eu consegui ter um pouquinho de acesso à pesquisa, tava também já com um pezinho no mercado profissional. Então, eu tive opções pra escolher em qual área da engenharia seguir. E hoje eu tô muito confortável com a área em que eu trabalho. Foi meio essa aqui a minha história dentro da engenharia. Eu dei um tiro no escuro sobre qual área escolher e no final das contas eu me identifiquei super. Um tiro certo, né? Exato. Foi só um ponto de inflexão, né? Ali na metade do curso. Eu vejo muito essa pressa, né, cara? Eu também tinha essa coisa do rendimento da faculdade determinar muito se eu estava tendo sucesso ou não dentro da faculdade, mas também o fato de ter começado cedo a estar com um pezinho fora da universidade, em estágios e tudo, me mostrou um mundo, assim, da aplicação da arquitetura também que na faculdade eu não tinha. E você também muda aquela mentalidade que vem do colégio, de medir toda a sua vida, todo o seu esforço e o seu sucesso pela nota que você É tira. verdade. Exato. Eu chamo de estudante profissional, aquele cara que só estuda e a vida dele é só estudar. E, geralmente esse pessoal que é estudante profissional até o final do curso, que não se importa em procurar um estágio, ou às vezes não teve a oportunidade de ter um estágio, eles acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque o fato dele ter se formado com maior ida da turma ou com a super experiência acadêmica só faz dele um ótimo acadêmico depois da faculdade. Então, um ótimo candidato a mestrado, um ótimo candidato a doutorado, mas no mercado profissional é um pouco diferente. Então, é importante saber balancear e ainda durante a faculdade buscar ter essa vivência do que tá fora da grade curricular, né? Hoje a gente vai conversar sobre BIM. Cara, BIM infelizmente ainda não tá na grade curricular de nenhuma faculdade. E aquela coisa, né? Às vezes vão acontecendo algumas coisas na nossa vida que no momento a gente não entende, mas um pouco mais pra frente começa a fazer sentido. Na época da faculdade, eu tentava muito conseguir uma oportunidade de estágio com projeto de engenharia, com alguma coisa assim mais técnica, e por algum motivo eu só conseguia oportunidades em obras. Eu estive em obras muito importantes aqui em Teresina. Eu estagiei lá na obra do Karlov Vare, que na época era tido assim como o primeiro edifício em BIM a ser construído em Teresina, edifício residencial ali no Jockey. Edifício residencial. Aqui perto, Isso. né? Inclusive. Tem tipo umas estruturas assim azuis na fachada. Então fiz parte como estagiário, também executei obra de reforma de escola, estrutura metálica, casas no Alphaville, uma experiência assim de execução muito forte na época da faculdade, mesmo sentindo que aquilo não era algo pra mim. Em paralelo eu tava aprendendo alguns softwares, eu gostava de ver a construção aparecendo lá no 3D do Revit, do Navis, e hoje isso faz muito sentido, porque se tu trabalha com BIM, tu trabalha com construção virtual. Então aí tu necessariamente precisa entender do processo construtivo, como que isso funciona na prática. Era muito comum, e ainda é muito comum pra quem trabalha no AutoCAD, mentir até a cota. O cara pega, faz a cota e muda o valor da cota. Quem nunca? Caramba.
Exatamente. Então, no desenho, tudo dá certo. No desenho, absolutamente, o que tu quiser desenhar lá vai dar certo. Mas quando tu vai construir na realidade ou no ambiente virtual, tu tem que fazer como de fato aquilo vai funcionar. Tem que ser verídica a informação, Exatamente. né? E se você não sabe como funciona, tu não vai modelar da forma correta. É simplesmente assim. Você tá há quanto tempo formado, Paulo? E um pouco mais de 2 anos. Olha aí, novinho assim, mas tem uma experiência boa. Você vê que o fato de ter iniciado ainda dentro da academia a trabalhos Voltado pro mercado de trabalho, né? voltado para o mercado de trabalho, como deixa a pessoa com vários anos de experiência em um ano só de trabalho, né? E seria importante a faculdade, a universidade oferecer essas perspectivas, essas opções. Sempre a acadêmica também, né? Voltado para pesquisa e Isso. a prática realmente de trabalho no dia a dia. É verdade, cara. Não só de pesquisadores vivem um mundo, né? Temos os outros lados. Eu queria também perguntar pro Paulo aqui se ele conhecia no curso de engenharia algum engenheiro de referência, digamos assim, nacional, alguém que te inspirou ou foi mesmo um tiro no escuro Em relação ao BIM ou em relação à engenharia? em relação à engenharia como um todo. Pronto, assim, minha inspiração em relação à engenharia como um todo, como eu disse, era um acadêmico que era super focado. Então, sempre tive como referência os meus professores. Principalmente lá na Nova FAP, os professores, eles tinham um viés, assim, prático muito grande. Boa parte dos nossos professores, principalmente das disciplinas práticas, eram profissionais que atuavam, eram profissionais que tinham um certo reconhecimento. Então, eles sempre foram a minha referência. A sua referência foi lá dentro da faculdade, né? Exatamente. Mas fora, assim, da universidade, uma outra referência de engenheiro que eu tinha e que eu tenho até hoje em relação a posicionamento, a ética profissional, é o Pedro Bandeira. O meu primeiro estágio foi com o Pedro Bandeira e eu também fui o primeiro estagiário do Pedro Bandeira, assim, que ele iniciou. E o Pedro, ele tem uma postura profissional que eu admiro muito, assim, uma forma de tratar o cliente, uma forma de tratar o seu serviço de forma técnica e tudo mais. Então, no início, ele foi uma referência muito forte pra mim, ainda hoje é. Mas dentro do BIM, assim que eu iniciei, quem me iniciou nesse mundo todo foi o Jorge Lima. Que foi também meu estagiário. Foi teu estagiário, Jorge? Foi. 3 meses, posso dizer isso. Então, através do Jorge, eu consegui umas oportunidades muito interessantes aqui em Teresina para trabalhar com BIM. Foi um dos expoentes, assim, dessa geração de vocês, assim, mais novos em relação ao uso da tecnologia ou metodologia, enfim. Exatamente. E aí, nesse caminho, eu fui conhecendo muita gente que, até hoje, eu chamo para algum trabalho, assim, em conjunto, ou que me chama para algum trabalho em conjunto, porque dentro do BIM, assim como em qualquer outra área, ter uma rede de contatos boa para te ajudar é muito importante. Até porque não é todo mundo hoje que, de fato, trabalha em BIM. Até dizem que a gente está puxando um termo lá da sustentabilidade. A sustentabilidade fala muito sobre o greenwash, que quando utilizam dos termos da sustentabilidade para vender um produto. E aqui dentro do BIM isso está acontecendo também, que é o BIMwash. Muita gente fala que está fazendo um projeto em BIM e não está. Ele está utilizando o Revit como um grande AutoCAD, ou às vezes oferece um curso de Revit, está falando curso de BIM. É o marketing, né, por trás. Né? Isso. Então, assim, na nossa área é muito difícil encontrar alguém que de fato sabe fazer algo útil, que de fato se aplica a metodologia BIM. E quando a gente vai montando esses contatos, é bom prender esse pessoal, porque tu vai precisar dele em algum momento. É verdade. Bom, eu queria saber de ti exatamente quais são os desafios, assim, da integração entre a engenharia e a arquitetura dentro da formação acadêmica. Se você tinha contato com pessoas da nossa área da arquitetura durante o curso. Isso, porque no nosso caso, a gente dividia o mesmo espaço, que era o Centro de Tecnologia da Universidade Federal, com o pessoal das engenharias. E não existia muito essa integração entre as duas áreas, apesar delas serem primordialmente complementares. Isso. É uma deficiência que até hoje a gente percebe, essa falta de integração durante a própria formação acadêmica. Eu não consigo visualizar assim, um problema de integração entre os dois cursos durante a faculdade. Vocês podem até expor algum ponto caso vocês visualizem algo. Mas para mim o grande problema de integração é após a faculdade, é quando esses estudantes chegam ao mercado profissional. Mas aí dentro disso eu identifico que esse grande problema de integração depois da faculdade surge ainda dentro da faculdade. Porque aos pouquinhos é implantado, e eu não vou dizer que isso é pelos professores, que os professores fazem isso, mas aos pouquinhos vai sendo implantado na cabeça desses estudantes que as duas profissões não andam junto, que as duas profissões, né, que a engenharia e que a arquitetura, são rivais. Quando eu tento lembrar do meu início, porque eu não entrei no curso de engenharia sabendo que engenheiro não se dava bem com arquiteto. Fui introduzido a isso pelos memes do Instagram, então rola solto aí esses memes, né, do engenheiro ficando assustado com aquela arquitetura super orgânica, impossível que o arquiteto propôs, ou do arquiteto espumando porque o engenheiro colocou um pilar lá no meio. Né? Meteu um pilar no meio. E esse post entra aí com um tom de humor, mas tu abre nos comentários e o pessoal tá se comendo, tá rolando uma briga gigantesca lá dentro. Parece até rede social, né?
E eu lembro que no meu caso foi assim, eu fui introduzido a essa rixa através de memes. Quando eu tento lembrar e puxar assim, foi através disso mesmo. E as pessoas com menos informação acabam pegando essa rixa, pseudo ou não sei, e perpetuam depois na vida profissional. Isso acaba gerando barreiras de comunicação na hora de precisar trocar algum tipo de dado ou fazer alguma discussão técnica com o arquiteto e vice-versa, que vai acabar resultando em um produto com menor qualidade, em um projeto com menor eficiência, sabe? Sim. Fora o desgaste mesmo, né? Isso. Exatamente. Mas você teve contato com estudantes, por exemplo, durante o período que você estava na faculdade, com os estudantes de arquitetura da sua época? Não, eu não tive, mas eu conheço iniciativas onde isso aconteceu. Porque como eu falei, na minha cabeça, esse problema de Integração, né? integração não é algo que acontece dentro da faculdade. Inicia na faculdade, mas é um problema do mercado de trabalho. Porém, isso dá para começar a ser resolvido na raiz, ainda dentro da universidade, porque eu conheço algumas iniciativas aqui em Teresina, como, por exemplo, o Engenheiros Sem Fronteiras, que é um programa, né, que eu sei que, apesar do nome carregar Engenheiros Sem Fronteiras, tem estudantes de arquitetura que estão lá também. Tem estudantes de arquitetura e de engenharia que trabalham em conjunto para levar soluções de arquitetura e de engenharia para melhorar a vida de pessoas que vivem em situação de carência. De vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então eu lembro de um projeto super interessante deles, que era de recolher caixas de leite e fazer mantas térmicas para melhorar o conforto Legal. térmico nessas casas de baixa renda e tudo mais. E eram estudantes de arquitetura e de engenharia trabalhando em conjunto. Não sei na época de vocês, da UFP, mas hoje é muito comum também as faculdades criarem as empresas júniores. Então eu não sei se essas empresas são em conjunto, mas se de repente tem uma empresa júnior de arquitetura e uma de engenharia, por que não propor projetos em conjunto dos Exato. estudantes já irem criando essa colaboração durante a Isso, faculdade? a cultura da colaboração, né, cara, entre as profissões. Exato. Então eu penso que isso pode ser uma das alternativas para ir trabalhando esse mito da rixa entre o engenheiro e o arquiteto ainda durante a fase de geração do problema na universidade. Cara, eu acho muito complicado, realmente, de fato, esse tipo de situação, de treta, né? A treta histórica, praticamente. Exatamente, porque você acaba estereotipando, enraizando algumas coisas dentro das profissões que, na verdade, de fato, pô, não deveriam existir. Claro, as profissões, elas têm já seus desafios, seus próprios desafios da própria formação do arquiteto e do engenheiro, mas acredito que a gente pode incluir entre esses desafios essa cultura da colaboração desde o princípio, que inclusive eu acho um dos gargalos para a inserção do BIM na própria formação acadêmica. O BIM é muito confundido apenas com tecnologia, e a tecnologia é apenas uma das pernas do BIM, né? As ferramentas, né? Eu acho muito interessante porque quando eu escuto algum professor, algum coordenador de curso falando sobre incluir o BIM na grade curricular, o que é que eles pensam? Vou incluir uma disciplina... Não, vou incluir uma disciplina de Revit. Eu penso, então, não tá incluindo o BIM. Se tu tem uma disciplina para gerenciamento de projetos, tu não pode ter uma disciplina com a mesma carga horária ou até maior para metodologia BIM. A gente também tá falando sobre gerenciamento dentro do BIM, a gente tá falando sobre inúmeros termos. Não tem como tu pegar e colocar uma disciplina para Revit e dizer que tu incluiu o BIM na tua grade curricular. Você tá aprendendo apenas uma ferramenta, né? Isso, não que isso já não seja um primeiro passo, porque muita gente Claro. se inicia no BIM É, através a das iniciação, ferramentas, mas também não deixa de estar incorreto, confundido. Exatamente. É algo que dentro da grade curricular não seria uma disciplina, seria algo mais, algo diferente. No caso, o Revit poderia entrar aí também com a disciplina, mas talvez como cursos complementares. E a disciplina, de fato, seria sobre a metodologia BIM, para que a gente possa estudar ao longo da disciplina, ou mais de uma disciplina, sobre o que são os processos, quais são as tecnologias Exato. BIM, Verdade. como é que são as políticas, como isso tudo funciona, o que é a colaboração de projetos BIM, sabe? São muitos assuntos. Fala mais sobre colaboração do que propriamente sobre tecnologia, sobre uma ferramenta, né? O BIM é muito mais sobre gerenciamento Exatamente. do que sobre tecnologia em si. A tecnologia é uma parte muito importante, mas essa associação errada que se faz do BIM com a ferramenta faz com que muita gente se frustre ao tentar implementar o BIM entre 1 bilhão de aspas, porque aí ele implementa um software, não aplica nenhum tipo de noção de gerenciamento em cima disso, e ele vê que a produtividade dele no escritório, ao invés de aumentar, diminuiu. Mas por quê? Porque tu tá utilizando uma ferramenta mais complexa, que vocês ainda não têm proficiência nela, e tu não tem nenhum tipo de processo de gerenciamento, de gestão da qualidade, nada em cima disso. Então o resultado não vai ser tão positivo assim. E uma das bases do BIM é o processo colaborativo de trabalho, não é isso? Total. E uma das bases da colaboração é a comunicação. E comunicação, minha gente, tá em falta não só em casamento, mas também aqui no trabalho, no mercado de trabalho. Tá em falta em todo lugar. Total, cara. É bem escasso. E eu lembro que na época de faculdade, Edmund, não sei se tu tem essa mesma percepção em retrospectiva, mas era até difícil entre nós mesmos, alunos de arquitetura, termos muitos trabalhos em que nós pudéssemos colaborar dentro das disciplinas. Eu falo isso de uma maneira muito geral. A gente acaba sempre voltado a fazer praticamente tudo, em todas as disciplinas, em todas as concepções, em todas as criações, processos, metodologias. Isso. E acaba que essa maneira colaborativa de se pensar e trabalhar não é muito estimulada dentro da universidade, de maneira justa. É
verdade, cara. Conjunto. Tinha muito isso. Apesar de algumas disciplinas, obviamente, ter trabalhos em grupo, eu acho que poderia ser incentivado também, mais ainda, não sei como é hoje, não posso dizer nada. Só tenho uma ideia do que é que acontece hoje, né? Através dos contatos que a gente tem com acadêmicos e até com professores. Mas esses trabalhos de concepção em colaboração também são super importantes, porque existe um gerenciamento também do trabalho individual da disciplina, né? Não só entre disciplinas, entre engenharia e arquitetura, obviamente no mercado de trabalho tem muito isso, mas dentro da própria concepção do projeto de arquitetura existe muita colaboração. Quando você sai da faculdade, você é levado a trabalhar dentro da Batcaverna, né? Sozinho ali, eu e minhas coisinhas, eu e minhas manias. Meus prazos exíguos. Exatamente. E no mundo real, cara, assim, de fato, se exige muita colaboração na concepção, inclusive, da própria disciplina em si, da própria arquitetura. Então, quanto mais trabalhos de concepção de projetos coletivamente, já é um passo que a gente dá no sentido de colaboração com demais disciplinas, que no caso vem ser a engenharia, as outras disciplinas que estão envolvidas no processo. E o Deusileno tocou num ponto interessante. Na época da faculdade, a gente realmente acaba sendo forçado a fazer um pouco de cada coisa, né? A gente tá fazendo trabalho em grupo, tem 5 pessoas, 2 de fato acabam fazendo trabalho, os outros 3 ficam aí no ar, né? E aí Bota meu nome. E aí a gente fica nessa noção assim de que devemos fazer tudo. Eu tenho um caso interessante sobre isso. Eu comecei a trabalhar no escritório aqui de Teresina, e aí eu vou generalizar bastante pra não ser identificado, né? Esse escritório, ele levava BIM no nome dele, e eu fui indicado pra trabalhar lá. E claro... My name is BIM. Tinha BIM no nome desse escritório, eu fui indicado por um ex-professor, né? A trabalhar lá. Acho que eu sei qual é. E aí eu tinha acabado de sair desse edital das escolas, eu realmente estava procurando outra oportunidade em BIM, porque eu não queria estar trabalhando só com projeto de engenharia, eu queria estar trabalhando com BIM aqui em Teresina. E encontrar uma empresa em Teresina que leva BIM no nome, pra mim foi um achado, assim. Eu tava no Maranhão há 14 dias. No deserto. Pô, eu tava no Maranhão há 14 dias e não foi uma empresa em que eu mandei o currículo, tinha me indicado, e do nada eles mandaram mensagem no WhatsApp, cara, isso tá muito bom pra ser verdade, tá muito bom. Aí eu falei, aceito sim a proposta, vou entrar. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu descobri que o BIM era só no nome mesmo. Era o bait. O trabalho colaborativo lá nem existia, até porque uma das premissas do trabalho colaborativo é trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E a equipe desse escritório em específico, apesar de ter engenheiros e arquitetos trabalhando na mesma sala, era instruído pelo líder lá da equipe que todo mundo aprendesse tudo. A primeira coisa que me fizeram, né, assim que eu entrei lá, foi me dar uma lista de cursos para eu fazer. E a arquiteta que trabalhava no meu lado tinha feito todos esses cursos também. E assim, é interessante que tu conheça todos os processos, mas é interessante que você faça parte de todos eles, até porque isso vai matar a tua produtividade. Se a moça é uma arquiteta, ela tem alta habilidade de fazer um projeto executivo, fazer uma extração de quantitativo, pra que tu vai colocar ela pra fazer uma modelagem de elétrica? Mesmo que ela saiba e tenha capacidade pra isso, tu vai ter um funcionário na tua empresa subotimizado, sabe? Então é muito melhor tu ter uma equipe multidisciplinar e de fato discretizar as funções de cada uma pra obter mais produtividade e também um produto com mais qualidade no final, porque ele vai estar fazendo isso por repetidas vezes. Então se tu tem uma equipe multidisciplinar onde todo mundo faz a mesma coisa, ela só é multidisciplinar no diploma. Na prática, todo mundo faz a mesma coisa. É um time só de Messi, né? Uma hora vai levar muito gol. É verdade. Só um pouquinho antes, Paulo falou aí de trabalhos em grupo, tem 5, 6 pessoas e só 2 realmente fazem. Eu lembrei de um meme que eu vi hoje no Instagram aqui, falando de meme, que é um cachorro apareceu na faculdade, um caramelozinho apareceu na faculdade. O suco da Federal. Aí botaram... Exatamente. Aí o pessoal botou assim, olha, quem apareceu aqui na faculdade. Jogaram, né, a foto lá do cachorrinho no grupo de WhatsApp. E um lá que respondeu. Pergunta aí, pelo amor de Deus, se ele tá sem grupo. História de grupo de trabalho em universidade é tenso. É tenso. Eu já passei muita raiva com o grupo, já. Minha gente, são obstáculos que vêm de longe e continuam acompanhando a gente por aí. É exatamente isso que eu ia perguntar pra ti. Quais eram os principais desafios que você já tinha enfrentado em relação ao trabalho multidisciplinar, na tua experiência? Eu nunca me casei, até hoje ainda não casei, tenho planos, mas tá um pouquinho longe ainda. Eu já. Já casou? Eu falo assim, pra tu ter um casamento duradouro, tem que ter uma comunicação muito bem trabalhada, uma comunicação, né, muito bem cuidada, assim. E na prática, gente, assim, o que eu acho que mais atrapalha o trabalho colaborativo é a falta de documentação,
organização, é a falta de comunicação, é a falta de padronização nos nomes dos arquivos, é a falta de um ambiente comum de dados, que essa palavra pode soar muito estranha para vocês, mas é a falta de um ambiente onde tudo isso vai estar reunido. Porque se eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, vamos pensar em um projeto maior, porque isso vai ficar mais gráfico na cabeça de vocês. Eu trabalhando num projeto maior, onde além de arquitetura e estrutura, eu também tenho disciplina de refrigeração, de incêndio, também tenho disciplina de SPDA, e cada uma dessas disciplinas é feita por um projetista diferente. Se um projetista me manda arquivos pelo WhatsApp, que inclusive é uma grande red flag para mim, minha ansiedade ataca assim que alguém me manda um projeto pelo WhatsApp, porque o WhatsApp depois de uns meses ele vai apagando os arquivos, né, e tu não consegue mais baixar. Sim. Então se um projetista te manda um projeto pelo WhatsApp, o outro pelo e-mail, o outro pelo e-transfer, isso vai gerar um problema assim de Um ruído, né? São mais chances pra algo dar errado no caminho. Exatamente, muita informação vai ser perdida nesse processo. E se tu não tem também um local para tu deixar essa arquitetura sempre atualizada, para que todo mundo que tem interesse nela vá lá e a pegue, se você não tem esse ambiente comum para deixar esse arquivo atualizado, e a sua função na verdade é enviar o arquivo para cada um deles, uma hora tu vai esquecer de enviar essa arquitetura atualizada para algum deles, ou enviar até a arquitetura desatualizada. Então a falta de um ambiente comum de dados para centralizar essa comunicação, essa troca de arquivos, esse gerenciamento de revisão, esse gerenciamento de apontamento de problemas, a falta desse ambiente gera muito problema quando tu tá trabalhando em uma equipe multidisciplinar, quando tu tá trabalhando de forma colaborativa. Existem algumas soluções para isso, não vou falar que é fácil de implementar, gera aí uma questão de planejamento, de sentar com todo mundo e decidir como isso vai funcionar, mas já possuímos ferramentas para isso. O ambiente comum de dados que eu falei é o CDE, é muito conversado dentro do BIM. E falando já em BIM, que é Building Information Modeling, ou modelagem de informações da construção, que é um processo de manter todo o conjunto gerenciável de informações que permeiam todo o ciclo de vida de um edifício desde o seu projeto. O Edmo tem os dados da pesquisa BIM Forum Brasil, não é isso? De 2022? Pesquisa que foi feita no ano passado, né, através do BIM Forum Brasil, em parceria com o CalBR, que é exatamente isso que você falou. A pesquisa, no caso, foi feita dentro do universo dos arquitetos e urbanistas, onde ela diz que 64% dos profissionais não utilizam nenhum tipo de ferramenta ou metodologia orientada para planejar as atividades do início do projeto. Dentre aqueles que utilizam, predominam as ferramentas e métodos tradicionais. É um dado elevadíssimo, né, cara, esse número, né? 64%. Esse é um dos grandes maus que a gente traz da faculdade, aquele mal silencioso, de que para tu se tornar um ótimo profissional, tu só precisa ter aquele conhecimento técnico. Então eu vou falar da arquitetura, mas vocês podem me corrigir. Um arquiteto, né, que pensa que vai projetar bem, às vezes, um arquiteto iniciante, ele acaba focando muito mais em dominar o software e fazer uma renderização realista do que se preocupar com as soluções de arquitetura dentro da divisão dessa planta baixa. Questões conceituais. Fala muito sobre conceito aqui. Né? Isso. E hoje eu venho percebendo até aqui dentro da engenharia também, porque foi iniciada aí uma onda de renderizar projetos hidrossanitários, que eu nunca entendi. Eu entendo tu querer renderizar um projeto hidrossanitário para fazer uma apresentação, mas se tu vai fazer isso para todo o projeto, tu não vai ter lucro. Ou tu não vai ter lucro, ou teu preço vai se tornar incompetitivo no mercado. Mas enfim, tem gente que acaba se preocupando tanto com a representação, que é importante, porém acaba esquecendo da solução técnica, acaba esquecendo de estudar essa parte técnica. Funcionalidade. Exato. E a conclusão que eu queria fazer é que muita gente acaba estudando tanto o software, a ferramenta para produzir o produto final, que esquece do restante, que é um pouquinho de marketing, que é um pouquinho de gerenciamento. Se você trabalha... Entender o cliente. Se você trabalha como eu presa, né? Você acaba tendo que saber... Você acaba tendo que saber um pouquinho disso tudo. E muita gente não pensa, né? Acaba focando somente em aprender o Revit, ou o ArchiCAD, ou o V-Ray. E é isso. É bem isso mesmo. Era isso que eu ia perguntar também, né? Como é que você enxerga a importância dessa colaboração? A importância da colaboração é a mais óbvia possível, porque se você não troca as informações, se você não registra a informação trocada durante o projeto, quando eu falo de informação, eu tô falando de dados, né? Em dados entra documento, entra conversas, entra aprovação, controle de revisão. Se você não faz esse registro, você vai ter um projeto com menos qualidade no final. Você vai ter um projeto que na obra vai dar problema. E se isso vai dar problema na obra, eles vão ter que decidir durante a obra, né? E se eles têm que decidir isso lá, vai gerar retrabalho, vai gerar quebra-quebra, vai gerar problemas que poderiam ter sido resolvidos no ambiente do software. Não custa 1 centavo derrubar uma parede dentro do Revit e construir ela de outra forma, mas na obra vai custar. Só ter um programa. Só hora técnica. Não é como a gente não soubesse, né, que essas coisas normalmente já acontecem e os prejuízos que elas geram, né? A gente sabe disso. Exato. E no fundo, aqui eu também sou projetista, sou engenheiro, faço meus projetos, e no fundo eu reconheço que isso não é um problema só nosso, não é porque os projetistas não estão querendo colaborar, é porque ainda existe muito essa noção
noção de que os projetos... Aqui eu vou falar em defesa dos engenheiros. Ainda acontece muito essa noção de que os projetos de engenharia são um mal necessário à obra. O cliente entende a importância do projeto de arquitetura, o construtor entende a importância do projeto. Nem sempre, né? Nem sempre, né? Mas os projetos de engenharia quase sempre são subjugados como um mal que é necessário para a obra. Eu não quero pagar esse projeto, né? Muitos clientes não querem pagar porque ele não vai estar vendo essa instalação, vai estar dentro da parede. A gente só paga por aquilo que está aos nossos olhos. E menosprezam a estrutura. Né? Exatamente. E essa visão de que os projetos de instalações são mal necessário não vem só do cliente, vem do construtor também. Então ele deixa para vir atrás dos projetos de engenharia quando está faltando uma semana para a obra iniciar. Vai ter 1 milhão de casos dessa forma. Ele quer receber o projeto de forma rápida, ele não quer pagar suficientemente por isso e ele vai estar numa cobrança assim extrema em cima. Cara, parece até um problema sistêmico de Brasil, né? Porque tem aquela história, né? Não vou fazer projeto de esgotamento sanitário porque não dá voto, por exemplo, né? Tá debaixo do chão, é melhor fazer pavimentação, né? Pois é. Vai embelezar a praça só. Ao passo que também que eu, falando aqui em defesa dos arquitetos, nem sempre é assim. Nem sempre o cliente tem a real noção do valor do trabalho do arquiteto, que também é muito confundido apenas com estético. Muito mesmo. E questões funcionais essenciais para uma boa arquitetura são deixadas de lado em detrimento dessas questões que você falou, inclusive de domínio da ferramenta, de belíssimas apresentações de renderização, que mascaram péssimos projetos. A gente vê aí. A gente vê isso, inclusive, nas faculdades, né, de arquitetura. Isso, falando ainda do ambiente acadêmico, a gente participa de algumas bancas e tudo, eu vejo muito o enfoque exatamente nessa parte técnica de domínio das ferramentas e pouca ênfase nessa colaboração e em questões que são essenciais, como questões de conceito mesmo. Uma péssima ideia pode ser uma linda maquete, né? Uma linda renderização, mas o restante mascara muita coisa. Mas aqui vem a resposta para a pergunta, né? Qual a importância da colaboração entre engenheiros e arquitetos? 1. Entregar um produto com a qualidade superior no final e evitar problemas na obra. 2. Validar a importância da presença do outro nesse empreendimento. Né? Se o cliente vai primeiro à procura do arquiteto e ele entende, em um caso geral, a importância do projeto de arquitetura, por que não? Ou vice-versa, que eu vou já contar sobre o caso oposto. Por que não o arquiteto dá esse reforço para falar, para que a gente aumente o tempo de vida dessa edificação, para que você aumente o tempo de vida do revestimento dessa parede, ou para evitar fissuras nesse piso, vamos fazer o projeto de engenharia da forma correta, né? E já tem os seus contatos de confiança para indicar, porque tem projetistas que de fato têm uma comunicação ruim com o arquiteto e vice-versa, mas tem os projetistas que têm uma comunicação extremamente amigável. Eu vejo hoje em dia no Instagram amizades assim, pelo menos no Instagram, né? Amizades lindas entre engenheiros estruturais e arquitetos, que o Paulo, que ficou sabendo da rixa lá na época da faculdade, pensaria que não aconteceria. Tem clientes também que procuram primeiro o construtor, né? Ou primeiro o projetista, e o projetista pode indicar um arquiteto adequado para fazer isso. Porque eu sou da engenharia, eu sei que tem engenheiros que fazem projeto de arquitetura, mas eu entendo que isso é uma minoria muito pequena, que boa parte dos engenheiros que pegam projeto de arquitetura para fazer, fica aquela casa quadrada, fica aquela solução inadequada. O famoso meme caixa de sapato. Vai ficar muita coisa de fora, não é só estética não. Fica aquele banheiro do lado da cozinha. Mano, muita coisa de fora, viu? Então, é importante essa conscientização para que um dê suporte ao outro. Pensando no nosso produto como uma obra e não como um projeto, realizada, atendendo todos os requisitos que o cliente pede. Então, diante desse desafio, quanto mais a gente se aproxima das engenharias, de uma forma geral, e essas engenharias estão envolvidas também no processo de concepção arquitetônica, maiores as chances de sucesso do resultado final do nosso produto ser excelente. Né? Concebendo em conjunto, cada um da sua melhor contribuição do seu próprio ponto de vista. Em termos de consultoria, de projetos que possam ser iniciados em conjunto, para ter um resultado muito mais assertivo em menor tempo. Também isso, evitando conflitos não só entre profissionais, mas os famosos clashes das estruturas com a arquitetura. São conflitos que vão se materializando na obra até o seu final, principalmente se não forem sido resolvidos no começo. Isso. Tenho essa consciência como um profissional também, um especialista em BIM. Quanto mais a gente estuda sobre BIM, cara, mais a gente quer integrar as duas profissões, né? A arquitetura com a engenharia. Porque não adianta nada a gente ter uma ideia que não pode ser concebida, que não pode ser
ser estruturada, que não pode ser erguida. É muito frustrante. Lá na frente você tem que fazer isso durante a obra. Frustrante pra gente como concepção. Mas se você olhar pelo lado do cliente, que tem a grana dele envolvida, muito mais ainda antecipar os problemas, as problemáticas que vêm de uma obra, como você falou, né? Você mudar uma parede no programa é barato. O custo é mínimo. Agora, na obra, isso aí vai prejudicar bastante o orçamento e a experiência, inclusive, do nosso cliente no processo de uma construção, né? A gente vê muitas pessoas frustradas também com os resultados, demora na obra, de problemas que poderiam ser evitados ainda na fase da concepção, né, Paulo? Mas para isso é importante que os projetistas de arquitetura e engenharia não sejam contactados 2 semanas antes da obra iniciar, 1 semana da obra iniciar, porque assim, pessoal, a gente acaba divulgando muito essa ideia de que no BIM é tudo muito rápido, mas não é bem assim. É muito rápido gerar uma sessão no Revit para depois sair detalhando, mas fazer todo esse trabalho de colaboração, de identificação de clashes, envolve tempo, envolve hora técnica, envolve sentar, sabe? Conhecimento, né? Conhecimento, comunicação, documentação, e às vezes fazer isso em uma semana não dá. A gente precisa de tempo para entregar o nosso serviço com qualidade, de tempo para prever os problemas que vão antecipar semanas ou meses no cronograma da obra lá na frente. E é muito importante que o Edmo falou, o projetista de engenharia, nos novos fluxos de trabalho, ele não deve mais entrar só quando o projeto básico de arquitetura está finalizado. Ele pode entrar já na fase de concepção, para ir prevendo problemas ainda durante a fase de modelagem e concepção da arquitetura. Por que corrigir a arquitetura só depois que a documentação já está toda feita? Sim, claro. Antecipar é ser inteligente, e ser inteligente é sempre um ganho. Exatamente. Muita objeção dos clientes em relação a trazer as engenharias para o início do processo por conta de custos, né? O que eu geralmente recomendo para o meu cliente é que pelo menos seja feito um contrato de consultoria. Não vai ser desenhado nada, não vai ser projetado nada, mas, cara, tem o nosso colega aqui, engenheiro, que trabalha com a gente. Participa dessa reunião com a gente. Né? Participa dessa reunião, aí, claro, obviamente o cara vai estar cedendo o tempo dele em prol de um resultado de um projeto. Ele precisa ser remunerado por isso. Então eu tento, pelo menos, no mínimo, colocar isso na cabeça do cliente, a importância da presença desse profissional, desse especialista, como uma forma de consulta para que a gente possa desenvolver ideias muito mais assertivas lá na frente, entendeu? Aí lá na frente, obviamente, se ele estiver dentro do processo, ele vai, num grau de desenvolvimento aí do projeto um pouco mais avançado, entrar com seus projetos complementares que são de suma importância para o resultado final. Exatamente. Bom, vamos começar aqui no assunto sobre exatamente o que é o BIM. O que é o BIM, de fato? E quais são as principais diferenças em relação aos métodos tradicionais como o CAD? Então, pessoal, o BIM é uma sigla em inglês para modelagem da informação da construção. Basicamente, no BIM, se a gente for separar o significado de cada palavra, né? A gente está pegando as informações da construção e estamos modelando ela para que ela forme um banco de dados tridimensional. Imaginem a casa mais simples possível que vocês podem ter, uma casa de 2 cômodos. Mesmo essa casa sendo muito pequena, ela tem uma quantidade gigantesca de dados acerca dela. Qual a quantidade de madeira, de caibros para o madeiramento do telhado, qual a quantidade de metros cúbicos de concreto para a estrutura, quantas latas de tinta vão ser utilizadas. E quando a gente está construindo virtualmente, a gente está pegando essas informações e transformando ela em um banco de dados tridimensional. Então, por que todo mundo fala que é muito fácil extrair um corte do Revit? Sobre o Revit, porque é a ferramenta que eu utilizo, mas isso dá para acontecer nos demais softwares BIM também. Sim, porque existem outros programas. Né? Porque tu não está extraindo um corte do vento, tu está fazendo uma seção do teu banco de dados tridimensional. A grosso modo, o BIM é isso, né? Essa modelagem da informação da construção. Não é uma técnica, não é um processo, é uma metodologia. Mas aí, incorporando aquela pastora do iPhone XR, né, que faz comparação com tudo, eu lembro que ouvi na pós uma analogia muito interessante entre o BIM e a atividade da carpintaria, né? A carpintaria como profissão, atividade. Então, dentro do BIM, para que a gente consiga tirar essa ideia de software dele, a gente pode pensar no BIM como um tripé, formado por processos, tecnologias e pessoas. Na carpintaria, igualmente. Na carpintaria, nós temos processos, tecnologias e pessoas. Quais são as tecnologias envolvidas na carpintaria? Um martelo, um serrote de mesa, um prego. E quais são as tecnologias envolvidas dentro do BIM? Um software, que pode ser um Revit, um ArchiCAD, um Navisworks. Dentro de tecnologias também entra a parte de hardware. Então, quais são as configurações dos computadores utilizados no projeto? Qual a infraestrutura de rede? Quais são os sistemas de armazenamento de dados? Então, tem essa semelhança entre as tecnologias que a gente pode considerar na carpintaria. As ferramentas, né, que seriam na carpintaria. Boa analogia. Se eu não posso falar que a carpintaria é o martelo,
Por que eu posso falar que o Revit é o BIM, sabe? Não faz o menor sentido. Como também a carpintaria não é o carpinteiro e nem a maneira de utilizar a ferramenta para realizar o trabalho em separado. Exatamente. Todos têm que estar dentro de um conjunto. E ainda dentro dessa comparação, a gente pode trazer também a parte de pessoas. As pessoas envolvidas dentro da metodologia são as pessoas capacitadas para utilizar essas ferramentas e gerenciar esses processos. Então, se eu pegar uma pessoa qualquer, um leigo, e colocar ele para trabalhar com carpintaria, ele não vai conseguir desenvolver as atividades. Mesmo ele tendo o martelo mais resistente, o serrote mais afiado, ou um passo a passo do procedimento para fazer uma cômoda. E a mesma coisa no BIM. Tu pode ter o software mais atualizado, todas as licenças, tu pode ter o computador mais potente, mas se tu coloca uma pessoa que não é devidamente treinada para utilizar essa infraestrutura e esses processos, o BIM não vai acontecer. E por final, são os processos. A gente falou muito que um dos erros que acontece no trabalho colaborativo é que as pessoas trabalham sem o menor guia de uma metodologia. Então, dentro do BIM, é importante que a gente utilize também alguma metodologia, algum processo para gerenciar esse fluxo de informações, esse fluxo de atividades, sabe? Então, o que é que tu vai estar utilizando para fazer esse gerenciamento? É o Scrum, é o Kanban, é o Lean, Os métodos, né? é o Design Sprint. Métodos ágeis. Só que respondendo a pergunta que o Edmo fez, qual é a diferença do BIM para o CAD? É que no CAD a gente está desenhando. Então, enquanto no nosso desenho técnico, duas linhas aleatórias podem representar uma parede, podem representar uma laje em corte, podem representar um cano, duas linhas podem representar muita coisa. No BIM, não. Tu não desenha linhas nos softwares BIM. Tu modela elementos. Então, quando tu tem uma família, né, um objeto paramétrico de uma porta, de fato, tu tem uma porta, só que é uma porta virtual. E essa porta, ela vai ter vistas... E todo tipo de informação que vai fazer daquele objeto ser uma porta. Informações semânticas também. Vão ter informações geométricas, mas também outras informações embutidas. Exatamente. Que é a questão do banco de dados que você está falando. Exatamente. Então, no BIM, eu não tenho só uma porta. Eu tenho uma porta com geometria da porta, com a cor da porta, com informações de fabricante, A localização da porta. a localização da porta dentro do modelo e uma infinidade de dados que vão sendo gerados. Na verdade, o foco é a construção, a própria sigla, modelagem da informação da construção. Gente, no Minecraft, tu não tá desenhando uma casa no Minecraft, tu tá construindo uma casa no Minecraft. Por que no BIM tu tá desenhando? É porque a gente demora pra largar dos métodos antigos, a gente vive de fazer associação. No BBB, o grande mal do Big Brother, né, que as pessoas ficam associando os novos participantes com os antigos. Ah, entrou o novo Gil do Vigor, entrou a nova Juliette. É uma nova pessoa, ela tem uma nova história, tem uma nova forma de jogar o jogo. Desapega, né? Então a gente acaba pecando muito nessa associação entre as novas tecnologias e as antigas. Pois é, no BIM você tem a porta, né? A porta tá lá, ela existe. Exato, exatamente. O foco do CAD é o desenho, é o projeto. Lembrando, novamente, e eu sou chato nisso, o projeto é um produto intermediário que a gente tem durante a nossa elaboração para o produto final. É um produto meio, o projeto. O produto final é a casa, é a construção. E o foco do CAD é o desenho, é o projeto. Enquanto que no BIM, o foco é a construção. Exatamente. Cara, olhando aqui para os dados também, cerca de 50% dos arquitetos que responderam a pesquisa do BIM Forum trabalham como autônomos. É algo comum na nossa profissão. Se queixar muito de trabalhos homéricos, de noites e noites sem dormir. Parece até que tá na faculdade. Parece até que a faculdade nunca largou do ser humano, entendeu? Então nessa pesquisa eu fiquei de cara, 50% das pessoas que trabalham com arquitetura, trabalham ele somente a pessoa, né? Unicamente. E mais importante ainda, se você trabalha só, você investir em ferramentas que otimizem seu tempo. E não só isso, é porque assim, muita gente às vezes trabalha só porque, claro, é um profissional que está iniciando, é um profissional autônomo, sim, né? sim. Vai entrar a rede do projeto, mesmo sendo um projeto maior, ele prefere virar à noite, deixar de dormir, deixar de comer para desenvolver esse projeto sozinho, do que montar uma equipe de 2 ou 3 pessoas e dividir o lucro para entregar no prazo e com a qualidade de vida maior, e sem alargar os demais projetos que estão acontecendo de forma paralela. Mas essa mentalidade de trabalho colaborativo, de profissional não generalista, só é formado com o tempo. Ninguém aguenta levar essa vida de estudante muito tempo depois de formado. Ninguém aguenta. Chega uma hora que tu vai querer ter teu sábado e teu domingo, ou pelo menos um dos dois, para descansar no final da semana. Não levar computador para casa. E a idade chega também, né, minha gente? A idade chega, né? Vai bater nos 25 anos, a dona... O gás acaba. Diminui, assim, horrores. Exato. Então, essas pessoas que acabam levando essas rotinas, escutam uma conversa como essa nossa sobre BIM e ficam pensando, eu vou migrar pro BIM e a minha vida vai estar resolvida. Mas não vai, porque o fato de tu não estar tendo tempo para dormir não é porque tu utiliza o CAD, é porque tu não tem um processo de gerenciamento pros teus projetos. É porque tu não sabe gerenciar os teus prazos ainda, é porque tu não tem uma equipe de suporte ainda, tu não tem estagiários devidamente treinados para tua rotina de projetos ainda. Mesmo você não trabalhando em equipe, cara, eu vejo
que se você tem um processo, você desenha um processo, você estuda sobre processo, se você tem uma prototipação do que você entrega, se você tem um compromisso com a qualidade de um produto, pensa na tua entrega como um produto, você consegue alinhar as etapas desse desenvolvimento, por mais que tenham, inclusive, etapas criativas durante esse processo, e consegue otimizar seu tempo para você poder ter exatamente essa qualidade de vida. A vida fora da arquitetura, né? Como dizia o Oscar Niemeyer, né? A arquitetura é importante, mas a vida é muito mais. A vida é muito mais. Exatamente. É a questão de mapeamento de processos. Assim, eu adoro gente organizada, a gente documenta tudo. Então, se você desenvolve uma atividade que é repetitiva, que tem muitos processos que se repetem várias vezes, transforma isso num checklist. A gente que trabalha com softwares que tem uma visualização 3D, a gente perde muito tempo modelando a parede indo no 3D olhar, modelando a porta indo no 3D. Daí quer deixar esse 3D perfeito, só que ainda não tá no momento. Então, o checklist te ajuda a evitar essa procrastinação e esse sentimento de o que é que eu vou fazer agora? Faz um checklist, respeita ele, vai fazendo, prioridades, né? vai fazendo etapa por etapa, resolve isso. Quando tu resolver isso, tu permite o teu perfeccionismo entrar e tentar ajustar alguma coisa, sabe? O checklist aumenta muito a tua produtividade, reduz desperdício de tempo, piora a técnica com coisas indesejadas, sabe? Se tu mapeia os teus processos de projeto, tu inclusive facilita a entrada de uma segunda pessoa pra te ajudar, porque muita coisa tu não vai ter que ensinar do zero, tu vai falar, ó, segue isso, segue aquilo. Segue o checklist. Tu vai transformar a tua empresa, de fato, em uma empresa. CEO de MEI, né? CEO de MEI. E Paulo, então assim, fazendo um exercício aqui, por onde o profissional que quer migrar de um processo CAD para um processo BIM, por onde ele tem que começar? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu tô falando isso, né, para ganhar tempo para pensar numa resposta para ti, porque isso depende de N fatores. Então, se o profissional vai decidir migrar pro BIM, primeiro ele tem que mapear os processos dele. Só te interrompendo, eu acho que o autoconhecimento do seu processo é o primeiro ponto. Exatamente. Você não sabe o que faz, como faz, não adianta você estar no CAD, no BIM, sei lá. O Paulo já falou a respeito disso ainda há pouco, Exatamente. Então, o primeiro passo é mapear os teus processos hoje. Então, como é que funciona o teu fluxo de projeto hoje? Até porque a gente discute muito e faz essa comparação entre o fluxo de projetos atual e o fluxo de projetos BIM, que tem uma característica mais cíclica. Então, como é que tá o teu fluxo hoje e aonde é que esse teu fluxo vai chegar? Aliás, tem até uma coisa que eu acho interessante fazer antes disso, que é a questão de avaliar qual é a maturidade BIM da tua empresa hoje. Quais softwares tu utiliza? Qual é a infraestrutura de rede da tua empresa? Quais são os computadores que tu utiliza? Registrar nesse mapeamento também, nesse estudo de maturidade, se tu já utiliza alguma metodologia de gerenciamento, sabe? Porque a partir desse estudo de maturidade, tu vai avaliar onde a tua empresa está hoje e onde ela chegou depois do processo de implementação. Saber se valeu a pena também. Né? Exatamente. Então, fez o mapeamento dos teus processos, entendeu como tu trabalha hoje, tu vai identificar qual software vai se adaptar melhor à tua realidade de projetos. E nisso não vai entrar só a tua afinidade com o programa, mas também a aceitação nele no mercado, né? A disponibilidade dele para que tu possa trabalhar, a questão do valor das licenças, porque tem que ser algo que tu possa arcar com isso. Tem alternativas de, enfim, craques e licenças estudantis, mas aqui nesse podcast ninguém utiliza, a gente só utiliza... Inclusive Autodesk, I love you. Paga nós. Patrocina o podcast. Então é isso. Então é essa questão. Mapeia teus processos, escolhe uma ferramenta para tu trabalhar, identifica exatamente qual é o nível de informação, só que isso é algo mais para cada projeto específico. Nesse projeto, qual é o nível de informação que eu vou modelar e que eu vou extrair no final? Qual é o resultado que eu quero entregar para o cliente? Então é meio que nesse sentido. Bom, quando eu comecei a migrar pro BIM, eu iniciei pela tecnologia, né? Foi através do Revit. Passei bastante tempo, muito tempo, 5 anos praticamente, trabalhando com Revit, achando que trabalhava com BIM. Foi a partir do momento que eu comecei a ter demandas maiores e mais colaboradores comigo, que eu vi a necessidade de eu tentar desenhar o meu processo de fazer arquitetura. Desde, o cliente chegou no escritório, ou então o cliente me ligou, até a entrega final do projeto. Eu tive que fazer isso porque eu estava vendo exatamente desperdício de tempo dos próprios colaboradores. Eu lembro muito bem aqui com a Maria, né, que você conhece, que às vezes no início do projeto ainda, no projeto preliminar, ela já estava preocupada com a diagramação dos desenhos na prancha. E aí eu comecei a observar, não, mas calma aí, a gente ainda está desenvolvendo a ideia, não precisa se focar nisso agora. E foi com a
pós-graduação que eu fiz realmente no BIM, que eu vi que esses processos precisavam ser, de fato, alinhados e faziam parte do processo do BIM, do conhecimento BIM. E aí foi quando eu comecei a desenvolver esse desenho, esse mapeamento, como você falou, do início do contato do cliente, né, com a gente, até a entrega final do projeto, para que a gente pudesse aplicar o esforço suficiente em cada fase. Você evitar trabalhos em vão no início do processo, ou então tá focado em coisas que não têm relevância para a fase de projeto, para o nível de desenvolvimento que ainda está o projeto. Então a gente precisou fazer esse desenvolvimento a partir do momento que a gente tinha uma equipe aqui que eu estava vendo exatamente desperdício, né? Estava acontecendo exatamente desperdício na produtividade das pessoas e trazendo sobrecarga, que é uma coisa que eu me preocupo muito aqui na equipe. E foi isso, exatamente essa questão que trouxe a gente aqui para fazer uma especialização na metodologia, de fato. Não só a tecnologia, mas os processos, como você falou, são importantes. Mapear esses processos. E novamente trazendo essa questão de trabalhar de forma exaustiva, de não gerenciar o seu projeto, o seu tempo, não ter o seu tempo de descanso. Vamos falar sobre software, vamos falar sobre BIM, vamos falar sobre metodologia, sobre tudo isso, mas também vamos falar sobre peopleware, sobre essa questão do cuidado com as pessoas envolvidas no processo, com a saúde mental. Porque se a gente cuida das ferramentas, das técnicas e não cuida das pessoas, não vai fazer sentido, né? Pensando naquela estrutura de tripé, né? Como você colocou. É uma das pernas, né, do BIM. Exatamente. E falando sobre processo, eu queria exatamente saber como é que você, como coordenador, quais são os seus processos, Paulo? Então, nessa questão de gerenciamento de processos ou de processo de gerenciamento, podem entrar duas coisas, né? Se a gente estiver falando sobre gerenciar os processos BIM, a gente vai estar falando sobre aquele cuidado todo de criar o BEP, que é o plano de execução BIM, sobre fazer essa análise das interferências do projeto. Isso também é gerenciar os processos. A gente também vai estar falando sobre o nível de desenvolvimento do projeto, que é o ND ou o LOD, né, que é a sigla para inglês. Então, todos esses itens que eu citei são ferramentas que ajudam no gerenciamento dos processos BIM. Mas se a gente vai falando sobre um gerenciamento assim, sobre os processos para gerenciar de uma forma mais ampla, a gente também pode colocar aí dentro desse pacote os métodos ágeis. Então, quais são os métodos que você utiliza para gerenciar o seu projeto? É o Scrum? É o Kanban? É o Lean? É aquele Design Sprint? E aí você vai precisar dar uma lida em cada uma dessas ferramentas. Aqui a gente usa métodos. O Scrum. Exatamente. O Scrum é a metodologia que eu acabo tendo um pouco mais de contato na empresa onde eu trabalho. Mas para os meus projetos pessoais, eu acabo preferindo utilizar o Kanban. O Kanban é aquele método bem visual que muitos de vocês já devem ter tido contato através do Trello. Basicamente, você tem algumas colunas onde você pode dividir as suas tarefas. Você visualiza, né? Exatamente. O princípio é a visualização dos cartões, né? Dos cartões. Então, você pode dividir as suas tarefas em status de desenvolvimento, ainda não iniciado, em progresso, concluído, cancelado, e com isso você vai conseguir visualizar, ter esse overview das suas tasks, das suas atividades e gerenciando elas a depender do status. Como eu sou uma pessoa assim, que quando eu tenho uma ferramenta com muitas opções, eu acabo meio que dando uma dispersada, então eu prefiro as mais simplificadas. Mas lá no trabalho a gente utiliza muito o Kanban, por ser uma ferramenta mais simples, é muito aplicado em equipes menores. Já o Scrum é mais para equipes médias, um pouquinho maiores, porque ele envolve muito assim a participação de todos os envolvidos dentro desse processo. O Scrum é tido como uma metodologia muito transparente, muito colaborativa, porque cada processo de aprovação envolve de fato a aprovação e a validação de todos os envolvidos. O Scrum é muito comprometido com a qualidade da inspeção para entrega, né? Isso, da transparência, da comunicação, da colaboração. Então, no Scrum, se tu tem um projeto e tu tem 10 meses para entregar esse projeto, tu não vai se reunir com a tua equipe, planejar o projeto e entregar ele lá no final dos 10 meses. O natural e o que mais ocorre dentro dessa metodologia ágil é tu dividir a tua entrega em sprints. E aí eu não sei a tradução de sprints, todo mundo fala sprint. Eu acho que são pedaços. Sprints são corridas. São corridas, né? Corrida rápida e intensa. É uma corrida rápida de... Num intervalo curto de tempo. Curto tempo, né? Eu traduzi aqui o Scrum para o escritório, porque tem muitos termos realmente em inglês e tudo. E ninguém traduz, todo mundo acaba cuspindo em inglês. Não, eu traduzi, eu tive que traduzir. Tem backlog, tem sprints. Traduzi aqui para nossa linguagem alguns termos, por exemplo, planejamento semanal, backlog, tem o backlog do produto, são as prioridades do projeto. Então fiz uma tradução do que o Scrum traz para a gente poder ter uma compreensão mais interessante aqui da equipe, mas é realmente uma ferramenta muito interessante. O Scrum, exatamente, você divide em pequenas tarefas. Os ciclos podem ser semanais ou mensais. Geralmente vai depender... de 2 a 4 semanas. Exatamente. Você tem uma inspeção em um determinado momento do processo para você ver o rumo do que aquilo está te encaminhando. Porque é muito mais barato em termos de tempo e saúde mental. Você imaginar, você fazer uma correção
ideia que tá no início, porque você esperar os 10 meses, como você falou, para o cliente dizer que não é aquilo que ele estava esperando. Então, inclusive, a participação do cliente dentro do Scrum, isso é o grande desafio desse método, porque a gente tem que tentar trazer o cliente para dentro do processo dessas validações, né? E o cliente geralmente não tem tempo, mas esse envolvimento do cliente durante essas validações é de suma importância para a entrega final ser satisfatória e dentro do esperado, né? Para atingir uma satisfação do cliente. Assertivo, né? Ser assertivo, ter um objetivo no final alcançado, porque dentro da profissão da gente, a gente precisa se abraçar com as mudanças. Sim. É exatamente isso que o Scrum nos traz, né? Se você se abraça com essas mudanças, quanto antes e mais barato em termos de tempo, melhor para você. É aquela coisa, não joga embaixo do tapete, porque depois vai vir, o monstro sai debaixo do tapete. Então, se eu vou ter que mudar, se eu trabalho com uma profissão criativa, e a gente sabe que criação tem diversas interferências, diversas nuances, diversos parâmetros para ser levado em consideração. Muitas vezes essa comunicação entre o cliente e o arquiteto, ela não é feita muito bem. Então, você precisa investir nisso primeiro, através de um briefing, tudo, para você ter um entendimento do que o cliente quer. Mas, durante o processo também da elaboração, existem várias outras validações que são tão importantes como a primeira informação que o cliente nos trouxe no briefing. Sim, e ter mudanças e abraçar mudanças é diferente de você estar trabalhando sem ter um direcionamento bem definido. Não é a mesma coisa. Isso, exatamente. Tem um direcionamento, dentro desse direcionamento existem validações para um lado ou para o outro, né? Pequenas validações. Exatamente. Então o Scrum é isso. É a metodologia que eu utilizo lá no trabalho, então todo dia às 8 da manhã, isso é muito sofrido, porque 8 da manhã lá em Portugal, para mim aqui, são 4 horas, de 3 horas para participar dessa bendita reunião diária do Scrum. Então é isso, são reuniões diárias para vocês decidirem o que vão fazer ao longo do dia, para ver se tem alguns problemas pendentes a serem resolvidos. No final de cada sprint, que são esses pedaços, em que esses pacotes de 2 a 4 semanas que o projeto inteiro é dividido, né? Há entregas e reuniões com todos os stakeholders envolvidos no processo. E quando a gente fala de stakeholder, a gente fala de cliente, a gente fala de terceirizados, a gente fala de modeladores. Isso é importante frisar, cara, porque a gente precisa trazer o envolvido, né, o interessado no projeto, no produto, da entrega final, para o processo, né? Não é só largar na mão do arquiteto e, no final eu quero um resultado ótimo. Né? A nível de projeto residencial, a gente acaba não identificando muito a presença de terceirizados dentro do processo de projeto. Mas quando a gente leva isso para uma escala maior de projetos comerciais, é super comum que o escritório contratado para fazer o projeto de arquitetura faça toda a arquitetura, exceto a arquitetura da fachada, ou faça toda a arquitetura, exceto a parte externa, que é o paisagismo. Então aí entram empresas agregadas que vão fazer esse projeto e, obviamente, se eu estou alterando a arquitetura interna da casa, isso vai mexer em algum nível, talvez, com a fachada. E é importante que a outra empresa esteja alinhada em relação a isso e esses itens sejam aprovados com os clientes e por aí vai. Então o Scrum é um método transparente e colaborativo em relação a isso. Gosto muito de trabalhar com ele, sinto que ainda tem muita coisa que eu preciso estudar a respeito, mas também recomendo bastante o Kanban para projetos menores. Design Sprint, não conheço tanto, e o Lean também nunca me aprofundei assim tanto a respeito, mas recomendo estudarem um pouco sobre. Uma coisa que a gente não mencionou aqui, inclusive que eu queria perguntar até pro Paulo, que é um dos grandes benefícios do BIM, é exatamente você ter essa possibilidade de fazer uma compatibilização entre projetos. Para você ter um gerenciamento de compatibilização, ou seja, você comparar o projeto de engenharia, vamos supor, estrutural, com o arquitetônico, você precisa conservar as questões autorais de cada um, para que lá na frente você possa responsabilizar cada coordenador, cada projetista sobre possíveis alterações. Quem vai alterar o quê? Né? Quem vai prevalecer em detrimento do outro. Então, você não consegue mudar uma parede de lugar, uma janela de lugar, e isso lá na frente você consegue mapear de quem foi a autoria disso. Né? E isso é importante no processo de gerenciamento de informação. Esse problema também pode ser resolvido com o controle de revisões através de um CDE. CDE que é o Ambiente Comum de Dados. Exatamente. É a sigla em inglês para Ambiente Comum de Dados. Então, os arquivos que as pessoas vão ter acesso para trabalhar, os projetistas vão ter acesso para trabalhar, é o último arquivo disponível lá no Ambiente Comum de Dados. Então, não adianta ele baixar esse arquivo, fazer alterações e subir de novo, porque lá vai ficar o track, né, de quem subiu a última revisão, quem foi responsável por isso. Então, essa questão de um projetista ou outro alterar,
Agora eu tô falando assim, no cenário ideal, onde se tem um CDE. No cenário prático, um cenário mais reduzido, de fato, isso pode ser um problema a atrapalhar o processo de projeto. Paulo, você já passou por algum caso de colaboração BIM que deu errado, que deu algum problema na compatibilização dos projetos, ou alguma coisa semelhante? Um caso de colaboração que deu errado foi um caso que eu estava trabalhando aí com um construtor em projetos específicos, projetos residenciais, e esse construtor, ele tinha o próprio arquiteto dele interno lá na empresa, e eles mesmos faziam assim o gerenciamento dos arquivos, e era naquele padrão. Queria o projeto para ontem, então uma semana atrás ele veio aqui solicitar os projetos de engenharia comigo e a compatibilização, projeto estrutural com outro engenheiro, e o arquitetônico feito interno lá na construtora. Eu sei que ele nessa pressa toda, né, ele queria que o engenheiro lá do estrutural mandasse pelo menos a fundação para ele já iniciar a obra na semana seguinte, e aí na hora que eu peço o IFC da estrutura, né, na hora que eu peço... Então, pessoal, o IFC é a língua inglesa do mundo dos softwares. É o Industry Foundation Classes. É um formato padrão para intercâmbio de dados. É o PDF do BIM, pronto. É o PDF do BIM. Então, se eu trabalho com Revit e o engenheiro lá trabalha com Eberic, eu não vou conseguir abrir o arquivo dele do Eberic. Então, o IFC acaba sendo esse formato aberto de arquivo para que eu consiga abrir o que ele projetou e vice-versa. É um formato aberto de arquivo, o IFC. E aí, daria para a gente ter um episódio inteiro só sobre IFC. Há um tempo atrás eu conheci não lembro se ele era arquiteto ou engenheiro, mas ele já era cabeça branca e ele fez a tese dele de doutorado só sobre IFC. Eu não sabia que esse assunto se aprofundava tanto, né? Porque também o IFC, teoricamente, é um arquivo que você não pode editar. Então, conserva as questões autorais de cada disciplina. Então, você consegue, digamos assim, a garantia de que a partir do momento que você entrega ou compartilha esse arquivo com outros profissionais de outras disciplinas, ele não venha a ser alterado. Isso, claro, vai ocasionar, se fosse alterado, muitas confusões de comunicação. Então, na minha ideia, o IFC é de suma importância para conservar questões autorais e saber exatamente as responsabilidades de cada um dentro do processo. Não, esse de fato foi um dos principais motivos da criação do IFC. Óbvio que o que é mais falado aí é que o IFC surgiu para facilitar a comunicação entre os softwares. Mas um dos motivos também da criação do IFC é porque, de fato, sei lá, sou um arquiteto, projetista de arquitetura, eu tenho um template do meu escritório com uma série de famílias que eu modelei para o padrão do meu escritório, que eu paguei para serem modeladas. Tenho toda uma questão de representação que garante a identidade visual do meu escritório. A partir do momento que eu compartilho meu arquivo Revit com outro arquiteto ou engenheiro, eu tenho o risco de perder essas informações. Então, eu não sei até que nível um arquiteto ou engenheiro pode ter receio de perder essas informações. Mas isso acontece com grandes corporações e numa tentativa de preservar esse seu arcabouço técnico, foram surgindo... Autoral também, né? Autoral, foram surgindo formatos de arquivos abertos. Um deles, é o que a gente tem hoje, é o IFC. Mas, basicamente, é isso. E dentro disso tem uma outra discussão também, que é a galera que não aceita quando o arquiteto ou engenheiro não quer compartilhar o seu template. Muita gente diz que o arquivo em Revit, o modelo BIM ou em ArchiCAD, ele não é seu, arquiteto. Esse arquivo é do processo. Esse arquivo é do projeto. O projeto não é um projeto de engenharia. O projeto que a gente fala é o projeto empreendimento, é o projeto obra. Então, muita gente defende a ideia de que o modelo BIM não é seu. O modelo BIM pertence ao processo do projeto. Então, coloque o modelo BIM lá no CDE, que eu não quero saber de IFC. Porque assim, tem gente que de fato não gosta do IFC porque muita informação é perdida. Às vezes essa informação é perdida porque de fato o IFC ainda continua evoluindo e muita informação é perdida porque a pessoa não sabe extrair esse arquivo da forma correta. Então tem a galera que não gosta do IFC, quer o arquivo autoral, o modelo autoral, mas tem os dois lados. Os motivos para não enviar e os motivos para enviar. No âmbito de grandes corporações isso até faz sentido, porque muitas vezes você pode desenvolver especificamente uma tecnologia que está envolta em questões de segurança, em projetos corporativos ou projetos governamentais, ou mesmo desenvolvimento de tecnologias muito específicas, como aquelas aplicadas a vencer desafios estruturais, por exemplo, em arranha-céus muito altos, onde é preciso dar soluções para questões muito específicas, como, por exemplo, como mantê-los estáveis em relação aos mais variados eventos atmosféricos em grandes altitudes, Exatamente. Temperatura e por aí vai. E só voltando lá para a história, na hora que eu recebi o IFC desse engenheiro estrutural, para fazer a compatibilização com as minhas instalações, eu percebi que a estrutura dele não tinha nada a ver com a arquitetura que eu tinha. Eu falei, peraí, qual foi a arquitetura que tu recebeu? Ele me mandou e eu vi que eu tava com a arquitetura atualizada e o arquiteto tinha enviado a arquitetura desatualizada para ele. Morreu! Houve
teve esse desencontro de revisões, esse mau gerenciamento. Problema de comunicação. Problema de comunicação. Então, esse construtor que estava aperreando a gente para iniciar a obra já no dia seguinte, ele teve que esperar, porque esse não foi um problema gerado por nós, mas sim pelo, entre aspas, gerente de projetos interno lá da construtora. Então, ele teve que esperar o início lá da obra dele para que a gente conseguisse finalizar os nossos projetos com calma, compatibilizar e só aí então mandar. Esses problemas são comuns de acontecer. Erros de colaboração, de comunicação, que às vezes não depende só dos projetistas, depende dos demais responsáveis, né, que tomam parte também nesse projeto. Uma boa comunicação é fundamental. E quais as habilidades que você precisa ter, né, como arquiteto, engenheiro, para lidar de forma, digamos assim, construtiva? Qual é o jogo de cintura que tem que ter nessa hora? Nessa colaboração, ter uma colaboração efetiva. Você que trabalha aí com essas equipes multidisciplinares e inclusive fora do Brasil, né? Eu digo que a principal habilidade que eu tenho desenvolvido lá com eles, porque de fato, eu aprendi muita coisa sobre Revit, Navisworks, aprendi muita coisa lá com eles também, BIM 360, né, trabalho colaborativo, muita coisa. Mas eu ainda acho que a principal habilidade que eu desenvolvi foi comunicação. E quando eu falo comunicação, não falo só sobre avisar, mas também sobre validar, sobre perguntar. É isso mesmo que isso aqui quer dizer? É sobre não prosseguir se você ainda tá com essa dúvida. Porque essa sua dúvida pode ter um reflexo bom, ruim ou muito ruim lá na frente. Então valida direitinho, deixa tudo muito bem anotado. Se você sair de uma atividade para outra, isso eu tô falando assim, em projetos maiores, informa ao teu líder. Se tu é um projetista de instalações hidrossanitárias e tu adicionou um shaft que não tinha no projeto de arquitetura, informa para validar com o arquiteto se esse shaft realmente pode ser alocado nesse local, porque de repente tu tá colocando o shaft onde vai ter um móvel planejado daqui a 3 meses. Então, valida essa informação, validar é confirmar. Adicionou o shaft, manda uma mensagem, pergunta, essa posição tá ok? Se ele confirmar que sim, registre em algum local esse trecho de conversa, porque isso pode te poupar dores de cabeça futuras, sabe? E sempre que surge um problema e tu valida, tu fez com que esse problema deixasse de ser teu e se tornou da pessoa que te confirmou. Então, em qualquer situação, joga o problema pra pessoa mais próxima. Joga do líder, né? Principalmente, isso, né? Cara que tá responsável pela equipe, né? Não só por isso também, né? Mas também pra identificar onde é que estão tendo gargalos e poder resolver o mais rápido possível. Né? Exatamente. Se tu deu de cara com um problema que te gerou uma dúvida e tu seguiu com essa dúvida, tu tá com a responsabilidade em ti. Tu seguiu com a dúvida. Mas no momento em que tu pergunta isso à pessoa imediatamente responsável ou imediatamente superior hierarquicamente na estrutura da equipe, tu tá tornando esse problema da pessoa seguinte. Bom, eu queria exatamente perguntar aí pro Paulo algumas dicas sobre capacitação, oportunidade de trabalho, você que está nos ouvindo aí esse papo bem técnico, alguns talvez não estejam tão familiarizados com alguns termos, mas é importante a gente trazer esse tema aqui porque é uma realidade, isso realmente de fato é o presente da nossa profissão, que lida com tecnologia, então a gente precisava trazer esse tema aqui para o podcast e queria que você passasse algumas dicas para quem deseja enveredar e conhecer um pouco mais sobre trabalhos colaborativos e também sobre o BIM, né? E agradecer ao Paulo pela presença. Então, pessoal, a minha primeira dica não é sobre BIM, não é sobre trabalho colaborativo. É relativo ao que a gente estava conversando, mas não é algo específico à técnica disso tudo. Eu acho que a principal dica que eu posso dar para quem quer estudar mais sobre tecnologia é dominar o inglês. É fazer um curso de inglês, é praticar, é procurar informação. Porque a gente que é da engenharia, que é da arquitetura, a gente está sempre respirando tecnologia. Meteu o Cambly. Cambly, patrocina nós. Infelizmente, a tecnologia tá sempre vindo de fora, a gente vai estar sempre absorvendo. Tá sempre vindo de fora e quando a gente joga o contexto em que estamos inseridos, mundo, América Latina, Brasil, Nordeste, Piauí, quando a gente vai afunilando, a gente percebe que estamos em um extremo totalmente diferente de onde essa tecnologia é desenvolvida, de onde ela chega primeiro, e a gente só vem respirar essa tecnologia anos depois que ela já foi implementada. É até por isso que a gente briga tanto com as grades curriculares das universidades, porque elas sempre vão estar defasadas. A cada 5 anos a tecnologia se reinventa, se renova. Então, se você domina a língua inglesa, você bebe da fonte. Eu já sei que hoje em dia o Teams tem tradução simultânea para inglês. E tem a inteligência artificial também. Tem a inteligência artificial que dizem que traduz melhor do que o Google Tradutor. Então, pode ser que a barreira linguística, a questão da Torre de Babel não seja mais um problema. Mas eu não falo nem a questão da língua, é a busca pelo conhecimento onde está se desenvolvendo as pesquisas mesmo. Isso. De ponta, né? E eu falo assim, busca o inglês, mas a Montento também tá vindo a Maomé. Todo mundo aqui
que trabalha com AutoCAD, aprendeu a trabalhar com AutoCAD em inglês e assim fica com ele até hoje. Se a gente vai parar para estudar sobre gerenciamento, Scrum, por exemplo, muitos termos a gente aprende em inglês ficam, né? Ainda agora eu tava perguntando o significado de sprint, porque eu sei o que é sprint. Sprint é um momento de corrida, né? Que o Deusileno falou. É o tiro inicial da corrida. Rápido e intenso. Rápido e intenso. Então, super recomendo aprenderem inglês, buscarem proficiência nessa língua, mas também, né, em relação, assim, a indicações mais técnicas, super indico a coletânea de BIM da CEBIC, uma coletânea que está disponível gratuitamente em PDF lá no site da CEBIC, só coloquem coletânea CEBIC PDF que vai aparecer. Ela é uma coletânea em 5 módulos e muito do que eu conversei hoje aqui com vocês, eu li lá na coletânea. Não recomendo tentar ler da coletânea 1 até a 5 assim corrida, porque vocês vão se entediar. Usem ela como um instrumento de consulta para assuntos específicos. Assim, cursos, hoje em dia não é mais uma desculpa, porque tem muito material disponível aí no YouTube para você aprender uma ferramenta BIM ou para você aprender sobre a própria gestão BIM. Mas caso você tenha condições para isso, caso esteja dentro da sua realidade, guarde também um dinheirinho para investir em treinamentos um pouco mais elaborados, porque a gente sabe que tem cursos bons gratuitos, tem, mas os melhores são pagos, até porque custa tempo e dinheiro desenvolver um treinamento de qualidade. Então guardem um dinheirinho para investir na educação de vocês, para investir no conhecimento de vocês, porque no final de contas, quando alguém procura a gente para fazer um projeto, uma compatibilização, eles não estão nos contratando, eles estão contratando o conhecimento que a gente reteu após anos de estudo, certo? E quanto mais conhecimento você tiver, menos você vai se deixar levar por esses construtores sem vergonha que quer te pagar super baixo. Sucateando a profissão, né? Exatamente. E Paulo, dentro dessa busca de conhecimento que a gente tem que fazer, você acha também que vale a pena buscar aprender esses processos ágeis como o Kanban, o Scrum e o Design Sprint que a gente assinalou aqui durante o programa? Eu acho super válido. Eu acho super válido e é isso que eu pessoalmente estou procurando no momento, que é estudar mais sobre gestão BIM. Então eu tenho estudado sobre Scrum, sobre Kanban, sobre outros métodos ágeis. Tem até uns assuntos que agora estão começando a aparecer aí, que é essa questão de Six Belt e Yellow Belt, não sei nem do que se trata ainda, mas eu quero muito... É de comer. Realmente falou grego agora. É uma arte marcial, negócio de cinto, né? E um outro tema que eu sei que está muito aquecido também para quem trabalha com BIM, para quem trabalha assim com planejamento 4D, é a questão do Business Intelligence, que é o Power BI, né? O BI. Então eu sei da importância do BI, mas ainda não fui atrás especificamente. É alguma coisinha que tá aí na minha lista de afazeres para me aprofundar um pouco mais, porque eu sei que eleva o nível da tua entrega assim a um nível absurdo. E a gente falou tanto em tecnologia e em comunicação aqui hoje que minha mente tracker foi lá longe, porque em Jornada nas Estrelas você tem uma nave onde tem várias espécies que tem várias línguas diferentes que as pessoas falam e que se não fosse a tecnologia do tradutor universal, essa colaboração entre as várias espécies, que é esse espírito primordial da série Star Trek, não seria possível. Eu acho que daqui a pouco a gente acaba chegando nesse estado. É o que eu ia falar aqui também, Deusileno, em relação às dicas aqui, eu também vou dar uma dica de tentar investir em comunicação, tentar se comunicar melhor com os seus companheiros de trabalho. Exatamente. Você pode falar inglês fluentemente, mas se comunicar muito mal, entendeu? Então Comunicar é isso. é outra história. É aquela questão da noção, né? Tem gente que não tem noção. Mas é isso, tem uma galera que é meio sem noção mesmo, e não sei se isso é algo que dá pra ser aprendido, mas a técnica sim você pode aperfeiçoar. Perfeito, perfeito. Busquem conhecimento sempre. Bom, agradecer aqui o Paulo pela presença, com todo esse conhecimento, essa bagagem apenas com 2 anos e alguma coisa aí de formado. Imagine quando tiver aí com a idade da gente, hein, Deus, né? Rapaz, o Paulo é a própria representação da galera que tá vindo aí, né? Rápido e em busca de muito conhecimento. Acelerado. Nossa, meu. Eita, gente. E o momento dos beijos, eu queria mandar alguns beijos. Ah, sim, não, cara. Só agradecer a sua presença, pela fonte de conhecimento, tudo que você trouxe aqui pra gente em relação à tua experiência com o BIM, né, com o trabalho colaborativo e toda essa interação entre as profissões de arquitetura e engenharia. Tô cheio de informações novas, vou botar tudo aqui pra fazer um checklist aqui do que é que eu tenho que aprender, do que é que eu tenho que correr atrás. Isso aí, cara, aprendendo com as novas gerações. A gente agradece sempre o aprendizado e por quem ele vem. Exato. E eu queria agradecer ao Edmo e ao Deusileno pelo convite para estar aqui no podcast. Participar de um podcast hoje em dia é uma coisa muito chique, então tô lisonjeado de estar aqui, né? Olha aí. Compartilhando um pouquinho do que a gente vem estudando. E parabenizar pela iniciativa de criar
ele é um produto que ainda não tem, né, aqui na nossa região, que é um podcast voltado para nossa área, voltado para nossa vivência, que inicialmente tem uma pegada mais para arquitetura, mas que agora a gente já conversou que eles estão diversificando, abriu, né, as alas. abrindo um pouco mais o leque. Então queria parabenizar essa iniciativa e tenho que mandar alguns beijos que me pediram, né? Então tenho que mandar um beijo aí. Momento Faustão. Momento Faustão. Então tenho que mandar um beijo aí pra minha mãe, principalmente, meu pai, né? Meus colegas de trabalho aqui em Teresina, o engenheiro Luiz Davi, a engenheira Bárbara Pessoa e também uma amiga minha lá do Maranhão, a Lívia. Ela faz arquitetura aqui em Teresina, na UFP, e ela é ouvinte assídua do podcast. Olha aí, rapaz. Lívia, um abraço, Lívia. Um abraço, Lívia. Continue aí, ó, na audiência, firme e forte. A Lívia agora deve estar chorando lá, emocionada. Então é isso, pessoal. Só agradecer novamente pelo convite e estou aí à disposição para próximas oportunidades. Valeu, Paulo. Valeu, cara. Valeu, Paulo. Foi um episódio sensacional. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Paulão. Um abraço, cara. Valeu, Volte pessoal. sempre. Yes,